Alguma vez, ao desenhar um personagem, você tentou desenhar os olhos, mas errava, e errava, e errava a direção? Ou então ao desenhar o rosto dele em outro ângulo, os olhos pareciam ter um formato diferente e isso estragava a imagem dele? Existem muitos problemas relacionados à anatomia dos olhos, por isso que é bom aprender os conceitos. Isso vai te ajudar bastante a melhorar o desempenho dos seus desenhos, reduzir o seu tempo, na verdade. Eu sou o Sacrokiss e conto com o seu like e a sua inscrição para me incentivar a fazer mais tutoriais como esse. A primeira coisa que devemos considerar é a posição dos olhos em relação à cabeça. Note que eu fiz aqui bem no meio em relação à visão vertical do rosto. Aqui eu deixo um espacinho se afastando das orelhas e faço uma distância em que mais ou menos aqui no meio seja a distância de um outro olho também. Então divido aqui por 3 e eu simplesmente tenho cuidado de fazer o mesmo formato dos dois lados. Se eu vou contornando, mantenho o esboço para ver que eu tiver feito de errado. Adiciono as pálpebras e as sobrancelhas, que nada demais. E fazemos o olho aqui centralizado. Se eu quiser eu posso aumentar ou até mesmo diminuir o tamanho dos olhos, contanto que eu respeite a regra de que eles ficam centralizados. Você pode aumentar o número de opções alterando o formato dos olhos. Você tem aquele olho mais reto, você tem o olho mais inocente e tem o olho mais relaxado. Quando você aplica no personagem, ele pode afetar um pouco a impressão da personalidade dele. Ele pode parecer mais ingênuo ou mais relaxado e preguiçoso, dependendo de como você o desenha. Consegue imaginar por que tantos desenhistas erram a posição dos olhos? Muitos deles simplesmente pegam o semicírculo da íris, colocam ela no canto e apagam o que se sobressai. E não é assim que funcionam os olhos. Você tem que considerar que é um globo ocular, uma esfera que não muda de posição, ela rotaciona. E essa rotação comprime certas partes parecendo com elipses. Isso altera muito a impressão dos olhos, então considere sempre isso. Aqui nesse exemplo, eu pego a íris, eu troco ela de posição, mas como eu falei, eu devo comprimi-la. No caso aqui eu comprimo a parte horizontal. Eu apago a pupila, desenho ela mais para o canto. Nesse exemplo você repara que ao desenhar os olhos aqui, nessa inclinação, eles parecem muito mais naturais. Agora eu posso apagar o globo ocular e aqui eu tenho um olho muito mais convincente. Considerando esses conceitos, vamos voltar para o rosto de frente e tentar desenhar os olhos em outras direções. Primeiro, o personagem olhando para a esquerda. Lembre-se da compressão, tanto na íris quanto na pupila. Considere também o contorno dos olhos, então o olho não vai ultrapassar essa linha aqui, da esclera. Faço aqui desse mesmo jeito. Agora olhando para baixo, a compressão vai acontecer na vertical e a pupila vai ficar bem próxima da parte de baixo, da linha de baixo do olho. E em cima vai ser o contrário, não tem nada demais para explicar aqui. Voltando aqui para os olhos, vou desenhar eles no ângulo de perfil. Considere sempre que o olho também vai se comprimir, deixando essa linha horizontal mais fina. Que o olho vai ser bem reto e vai descer no formato de meia lua. Eu faço as pálpebras, elas não se estendem muito, é só essa base, essa parte de frente, da frente. E eu faço as sobrancelhas, elas podem se sobressair parte da frente do olho. Aqui eu faço contorno só para representar. E a íris, bem nessa parte aqui, bem mais comprimida ainda, deixando a pupila mais para o canto também. Seguindo as mesmas regras, mas considerando o formato desse olho mais inocente, vou descer bem mais essa linha de cima, se encontrando com a linha de baixo aqui bem no meio. Faço as pálpebras e as sobrancelhas seguindo o mesmo processo. Então o olho mais relaxado, ele pode parecer um pouco com o olho inocente, mas repare que o ângulo é muito mais reto, ele desce de uma forma muito mais brusca e deixa essa parte caída, bem mais aberta lá embaixo. Faço as pálpebras que se estendem mais para representar
sonolência, preguiça. E repito o processo. Aqui temos olhos vistos de perfil. Vou comprimir ainda mais, deixando nessa ponta do glóbulo ocular. Apago a íris, deixo ainda mais para o canto e eu desenho o contorno. É exatamente assim que acontece. Seguindo essa lógica, se você desenhasse o personagem olhando para um canto do olho, então a íris ficaria maior, porque está do ângulo de perfil. Considere sempre o glóbulo ocular, caso tenha dificuldade com a direção do olhar. Vamos para esse rosto meio de lado. Ele é provavelmente o mais difícil. Você tem esse olho que é como se fosse visto de frente e tem um outro um pouco mais achatado. Esse olho ele é desenhado praticamente da mesma maneira como se o personagem estivesse de frente. Já o outro ele vai ter algumas pequenas diferenças. Por exemplo, vamos dizer que você quer que a personagem olhe para a tela, para o espectador. Enquanto aquele olho da direita segue a mesma lógica, o olho do lado esquerdo vai continuar na ponta, apenas engrossando a íris e alterando a direção da pupila. Agora a personagem olhando para o lado oposto. Depois de entender o conceito do glóbulo ocular, você vai perceber que eu vou desenhar as pupilas mais encostadas para esse lado, do lado onde ela está olhando. Agora eu tenho a impressão de que ela está olhando para aquele lado. E se eu quiser, por exemplo, desenhar a personagem olhando para frente? Como eu já disse, esse olho que está à direita ele vai seguir a mesma lógica como se o rosto estivesse de frente. Mas o outro olho, ele vai pegar a medida daqui e replicar lá. Você pode até achar que isso não faz muito sentido, que o personagem vai parecer vesgo. Mas o que vai definir se o personagem está olhando para frente ou se ele é vesgo é a maneira como você desenha as pupilas. Então só preste bem atenção nisso. A posição já está correta, mas eu posso fazer alterações na íris para deixar isso mais natural. Outra coisa importante são os ângulos vistos de cima e de baixo. Quando se vê o personagem de cima dele, ele vai sempre assumir esse formato de olho mais reto, mesmo que o olho não seja reto. E, olhando ele por baixo, ele vai ter esse formato mais suave aqui. Isso vai implicar em qualquer formato de olho, ele vai ficar sempre mais suave e o outro vai ficar sempre mais reto. Mas muitos artistas ignoram essa regra porque isso pode tirar um pouco da característica do personagem. Então fica a seu critério decidir se você vai fazer isso ou não. É isso aí, desenhistas. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like, se inscreva e me siga nas outras redes sociais. Boa prática e até o próximo tutorial.